1h40 na rua. Vamos ficar de pé com oração enquanto o pessoal está chegando. Se você não sabe, só acompanha, tá? Não tem problema nenhum saber a oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos falar com as nossas palavras. Eu te convido a fazer um louvor e fala as coisas que você tem para ser grato a Deus. Senhor, eu te agradeço, te louvo pela minha saúde, te agradeço, te louvo pela minha família. Pode falar, deixa a pessoa do seu lado escutar. Te louvo por estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome. Te agradeço pela oportunidade de te conhecer cada vez mais. Eu te louvo porque o Senhor é tão grande, se fez conhecer aqui como homem. O Senhor se encarnou, e Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é o único verdadeiro Deus. A quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? O Senhor é grande, poderoso, sobre o seu nome, todo joelho se dobra, toda língua proclama, tu és Senhor, toda boca te bendiga, Senhor, muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Boa noite. Boa noite. Eu estou quem está do seu lado? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos recapitular. Na semana passada, a Débora e o Ivan falaram para vocês sobre o quê? Paixão de Cristo. Qual é o seu nome? Hã? Flávio? Eduardo. Tem janela aberta? Não, né? Vamos escutar aqui. Podia ver, Marcelo, com a música de janela aberta, porque hoje a música está mais alta aqui. Hã? Bora. É assim mesmo. Pessoal, essa igreja, graças a Deus, você me pega aqui? Pega, né? Essa igreja, graças a Deus, é muito abençoada. A gente às vezes tem reunião aqui de pastoral e ao mesmo tempo está tendo a crisma dos adultos, ao mesmo tempo está tendo a seminário de Espírito, lá em cima está tendo a missa. Todas as salinhas estão ocupadas, tem sala com preparação da JC, tem sala com pastoral da saúde. Tem gente dentro do estoque vendo papelão, não sei o que, comida impressionante. E é engraçado que às vezes a gente passa aqui, eu chego atrasado, está fechado lá a porta, lá só eu ouvo o grilo cantando. A porta está fechada, parece que não tem nada. Você entra aqui, tem 1000 pessoas andando lá de fora. Não é verdade? Então, graças a Deus, a igreja viva. Palmas para a nossa paróquia. A gente veio falar para vocês hoje sobre a Santa Missa. Então, esse slide já podemos passar? Santa Missa. O que é a Santa Missa? Vamos lá. O que é? Vocês responderem. É impressionante. Chama o bispo. Está todo mundo gabaritando já. Então é a missa, vamos lá. Obrigado. É um mistério, eis o mistério da fé. O padre não fala isso? Eis o mistério da fé? A missa é um mistério. Quando a gente fala mistério, muitas coisas a gente vai escutar essa palavra mistério, mas não precisa ter medo não, tá bom? A gente vai ter uma aula sobre o terço. O terço, cada vez que a gente reza um terço, tem 5 mistérios, não é isso?
São coisas que você vai ouvir por aí. Então, a missa é um mistério da fé. Mas que mistério especificamente a gente está falando ali? Acontece uma coisa muito interessante na missa. Acontece um milagre na segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, que a missa tem duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, inclusive a liturgia da palavra, antigamente, era chamada de missa dos catecúmenos. Por quê? Porque é a parte mais feijão com arroz, como se fosse assim uma evangelização, vamos dizer de uma forma bem básica. A segunda parte não, a segunda parte tem o grande mistério da transubstanciação. E através da consagração do pão e do vinho, Deus se faz presente, né, no seu corpo e no seu sangue, como no sacrifício da cruz, é o mesmo sacrifício. Então a gente está aqui no mistério da fé. Posso botar uma curiosidade? Era a primeira parte era dos catecúmenos, sabe por quê? Porque quem não era batizado, quem não tinha ainda sido catequizado, não podia participar da segunda parte. Imagina, é só uma curiosidade, né? A igreja estava cheia, aí chegava na metade, o povo saía, né? Como vocês, por exemplo, estão se preparando, aí tinha que sair e não podia participar da segunda parte. Uma curiosidade. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo, ele falou até o seguinte: gente, isso aqui não é documento da igreja, não é bispo falando, não é papa falando, é a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente devia parar com essa de missa de formatura, missa de não sei o que, missa de não sei o que, porque eu chego lá, 90% não sabe o que é o corpo de Cristo, 90% não sabe o que está acontecendo. Então me chamam para a celebração da palavra, eu vou lá, vou dar uma boa pregação, vou fazer a leitura do Evangelho, vou fazer uma excelente homilia, e para aquele público é isso que eles estão precisando, né? É interessante o ponto de vista dele. Mais uma vez, não é a palavra da igreja, é só a opinião do padre Paulo Ricardo, que é lá de Cuiabá, não sei se vocês conhecem. Memorial. Por que é memorial? Quando você tem uma foto na carteira da sua avó, é difícil, né? Hoje em dia com o celular ninguém tem foto mais. Mas se você tem uma foto na carteira da sua avó, não porta-retrato, é mais fácil. Se você tem uma foto no fundo de tela do seu notebook, de alguém que você gosta muito, que já morreu, aquilo lá é uma memória, que você usa para guardar de recordação. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui é um memorial. A gente está se recordando. Então a missa, de certa forma, aliás, totalmente, é um memorial. Pode falar, por favor. A missa é um memorial. Memorial do quê? Memorial do grande e único sacrifício de Cristo na cruz, que redime os nossos pecados, e tudo está consumado, como Jesus falou pouco antes de morrer. Ele se entregou e falou: tudo está consumado, porque depois não é necessário nenhum outro sacrifício. É um banquete. O que é um banquete? Não, peraí. Opa! Vamos falar da história do memorial, né? Mais uma foto é uma foto, né? Uma imagem é uma imagem. A pessoa não está ali, concorda? Esse nosso memorial é diferente, porque a gente não está aqui lembrando na missa de Jesus e do sacrifício de Jesus, que vai falar mais disso para frente. A gente não está lembrando, a gente não está celebrando, a gente não está assim ficando feliz, né, grata. Não é isso só. Não é um símbolo. Não é um símbolo, né? Então não é como a Nossa Senhora não está ali naquela imagem, né? Mas a gente se lembra dela, a gente sabe, né, de quem ela é. Mas na missa não. Na missa, aquele sacrifício acontece. Vivian, acontece de novo? Não é de novo, vocês acreditam? É um mistério. Lembra que eu falei para vocês que a nossa cabeça humana não consegue entender as verdades de Deus, né? A gente já passou por essa parte, né, gente? Que a nossa inteligência vai nos ajudar na fé, mas nem tudo vai caber na nossa inteligência, pelo menos não nessas primeiras semanas de catequese, ok? Então, para Deus não tem tempo e espaço, né? O sacrifício de Jesus, que a Débora e o Ivan falaram na semana passada, é um sacrifício eterno. Eterno. Ele não tem começo nem fim. Então a gente não repete, a gente não lembra, a gente não comemora. A gente só atualiza. A gente atualiza. A gente traz para o momento, mas alguma coisa que é eterna. Tem uma metáfora muito interessante do Papa Pio XII, que é o seguinte: imagina que lá no Calvário, o
o sangue de Jesus se transforma. É uma metáfora, tá, gente? Isso aqui não está na palavra nem no catecismo, é uma metáfora do Papa Pio XII. Lá no Calvário, o sangue de Jesus se derramou e fez uma piscina de sangue ali. Aquele sangue cura, aquele sangue salva. A gente tem que também participar, a gente tem que também pisar, a gente tem que também entrar nessa piscina, a gente tem que participar, a gente tem que estar lá. Mas acontece que a gente nasceu 2000 anos depois. Então a gente tem que de alguma forma também presenciar o Calvário. E a gente consegue isso na missa. Toda missa que é celebrada não é mais uma missa. É a verdadeira e única missa. É o único mesmo sacrifício que está acontecendo. A missa é totalmente diferente de um culto cristão, de alguma denominação, por causa disso. Porque Jesus está realmente presente. E é o banquete. O que banquete lembra vocês no Novo Testamento? Nos Evangelhos, para ser mais específico. O que lembra? Instituição da Eucaristia na Santa Ceia, exatamente. Que foi a primeira missa. Então Jesus estava falando lá e ele terminou falando o quê? Fazer isso em memória de mim. Entendeu? Então nós estamos fazendo isso em memória dele. E ele partiu o pão e o vinho. Por que parte o pão e o vinho aqui? Por que parte o pão e o vinho, Virgem? Porque no sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício constituía justamente nisso, separar o corpo do sangue. Está dando para entender? Então o pão é uma forma que é o corpo e o vinho é uma forma que é o sangue. Os dois separados constituem um sacrifício. Acontece que o sacrifício da missa, e eu não estou adiantando outros slides para frente, o sacrifício da missa é um sacrifício incruento. Pronto, passa, não vou nem explicar o que é, estou brincando. O sacrifício da missa é incruento. E o sacrifício da cruz é cruento. O que quer dizer isso? Cruento é que tem derramamento de sangue. E o sacrifício na missa não tem derramamento de sangue. Então, ele é um sacrifício de forma sacramental. E a Eucaristia é o quê? Dos 7 sacramentos. Certo? Vamos passar rapidinho, porque tem muito assunto aqui hoje. E na missa tem, como eu já falei, sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter a vítima, tem que ter o sacerdote. Quem que é a vítima? É o próprio Jesus. Quem que é o sacerdote? É o próprio Jesus também, e é o Padre que está lá em persona Christi. E até o altar é o próprio Cristo. O altar é uma coisa sagrada. A gente que serve no batismo, a gente serve também no batismo, né, Bíblia? A gente tem que tomar muito cuidado quando termina o batismo. Tem gente que sobe com a família toda e começa a colocar na bolsa no altar para tirar foto. Entendeu? Então, assim, gente, o altar é o próprio Cristo. Quando o Papa, estou falando Papa toda hora, quando o padre chega no presbitério, sobe lá, a primeira coisa que ele faz, o que é? Ele beija o altar. Não é uma mesinha, é o próprio Cristo. Então, a gente está fazendo a gente está se preparando para subir o Calvário, certo? Lembra da história que foi contada aqui? Eu já nem lembro se fomos nós, se foram a Débora e Ivan, do sacrifício de Isaac, que Abraão foi chamado para sacrificar. Foi a Débora e Ivan. Então, ele subiu um monte lá sobre a pedra, puxou a lança, já ia matar o seu filho. Aquilo é o sacrifício, aquilo lá é o altar. Da mesma forma, o povo antigo, os hebreus, eles sacrificavam um novilho sem mácula, assim, perfeito, separava o corpo do sangue para quê? Para também dar honra, para expiar os pecados, para pedir uma graça. Então tudo isso é sacrifício. Acontece que Jesus é o cordeiro imolado. Jesus, o cordeiro imolado, ele não abriu a boca, como diz lá em Isaías. Ele se entregou por amor. Não teria força no mundo capaz de acorrentar Jesus, ele é Deus. Aliás, Jesus é o anti-Adão. Olha só que coisa interessante. O Adão era o homem que queria ser Deus. E Jesus, como diz lá em Filipenses, é o Deus que não se prevaleceu de ser Deus, mas quis ser homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o anti-Adão, ele fez o contrário do que o Adão fez. O Adão era homem querendo ser Deus. E Deus quis ser homem. Aliás, tem uma frase muito interessante que eu ouvi de um amigo nosso, que é o seguinte: todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele quis ser homem. Ele quis pisar nessa terra aqui, sofrer as tentações, sofrer tudo os perrengues que a gente passa, sofrer fome, frio, sede, e também
conquistar as coisas maravilhosas que só a nossa humanidade tem como uma amizade verdadeira, como já disse aqui outro dia, e aí ele se deu por livre amor, por espontânea vontade. Tudo isso vocês viram na última aula também, né? A Débora explicou, né, Débora, o que é o sentido do sacrifício, o sentido do altar, do sacerdote, que é a primeira vez que a gente tem aqui um sacerdote que é também a vítima, que é também o altar. Então ele se junta nessas três realidades. Olha, né? a única Isso, posso só, antes de você passar aí, porque você já deu esse spoiler, né? E isso é uma coisa interessante na nossa igreja, eu estava lendo e anotei aqui. Olha que interessante, muitas palavras vão ganhando novos significados ao longo do tempo, né? Mas uma palavra não ganhou um novo significado, que é a palavra sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Não é qualquer pessoa que pode oferecer o sacrifício. Só o sacerdote tem essa condição, tem esse poder, não poder mesmo, essa dignidade, sei lá, de oferecer o sacrifício. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele se oferece e ele é o próprio sacrifício também. Então ele se oferece livremente a si mesmo. Ok? Até aqui? Por isso que a gente... Por isso, é porque eu não sei, às vezes ele vai falar e eu estou dando spoiler, ele vai puxar minha orelha. Por isso que é só na igreja católica que a gente tem a missa. Se você for... Gente, nenhum problema, nenhuma crítica, não estou falando mal, tá bom? Está registrado aqui, irmãos evangélicos que vierem aqui, né? Não é uma crítica. Mas se você for a um culto, né, evangélico, haverá lá um memorial de alguma maneira, né? Uma lembrança de alguma maneira. Mas não haverá um sacrifício, eles próprios falam isso, né? Não é necessário mais sacrifício, Jesus já se sacrificou. E não há mesmo, porque é na igreja católica, pelo sacerdote, que esse sacrifício pode acontecer. É claro que ele está ali por Cristo, né? Então, Cristo cabeça, né? Ele está ali na pessoa de Cristo, não está ali na pessoa dele próprio. Mas ele é necessário para que o sacrifício aconteça. Por isso que a nossa celebração, a nossa missa, não tem nada a ver com nenhuma outra celebração, com nada que possa existir em outra denominação, em outra igreja, entende? Porque aquele sacrifício eterno, ele é atualizado, é como se ele fosse prolongado. É aqui. Aqui só, nesse minuto, em algum lugar, tem uma missa acontecendo. E a gente pode querer se unir àquela missa naquele momento, porque está acontecendo agora. Né? Que horas são? 8h15? 8h20. Nessa hora está acontecendo de novo. Né? Isso não para, acontece o tempo inteiro. E a gente tem essa unidade na igreja por causa disso. E se você falar, mas tem lugar como a igreja anglicana que eles também chamam de missa. Ok. Lutero criou a missa alemã e foi indo por um caminho que já é totalmente diferente. Ali, o pão e o vinho não são verdadeiramente o corpo de Cristo, e além disso, o ofertório que é feito pelo sacerdote, pelo padre, porque lá eles também chamam de padre, o ofertório que é feito pelo celebrante é o mesmo ofertório que é feito pela Assembleia, por nós que estamos participando. Por quê? É o ofertório da vida, é o ofertório do coração, é o ofertório das agruras do dia a dia. Não, mas na nossa missa, na missa católica, na verdadeira missa, a gente tem o sacrifício realmente do corpo, do sangue do próprio Cristo, é o Calvário. Nós estamos presenciando a cena do Calvário. Mas como eu disse, a única diferença é que aqui na missa é incruento, que não tem derramamento de sangue. A missa não simboliza, é sim a atualização do mesmo único sacrifício perfeito, atingindo todos os homens e mulheres em todas as épocas. Na missa estamos no Calvário aos pés da cruz. Oi. Então, o Paulo foi no convívio protestante, né? E ele fizeram Santa Ceia, um negócio assim. Todo mundo trouxe tipo pão e suco de uva de casa. É normal. Na nossa história, né? Vamos lembrar como que era, porque assim, gente, o rito da missa, né? Vamos voltar. A missa é um ato litúrgico, né? Talvez não seja nenhum ato, né, amigas? É um conjunto de atos, né? Porque são vários atos litúrgicos lá dentro, né? Para ser mais correto. E eles foram
eles foram aperfeiçoados e desenvolvidos ao longo da nossa história. Antigamente, bem no início da comunidade cristã, de fato, era assim que acontecia, né? Então, o povo levava pão, era vinho, não era suco, né? Mas enfim, levava o pão, levava o vinho e dividiam, né? E era assim que acontecia mesmo. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que o povo desvirtuou, sabe? Sabe quando a gente faz reunião na igreja, parece mais uma balada do que uma reunião, né? Então, só por isso que só bolacha. Então, assim, desvirtuou, né? Então, tinha gente que levava uma coisa muito elaborada, tinha outros que levavam menos, e perdeu o sentido. Então, a igreja falou, não vai ser assim mais. Então, de fato, isso é o início da história, né? Mas aquilo ali sempre vai simbolizar. Uma vez eu participei de um retiro protestante. E... Nem sabia disso. Nunca te contei, né? Não me entendeu. Eu participei. Gente, eu sou uma pessoa que buscou muito a Deus, porque eu andei em cada caminho que vocês não acreditam. Mas esse era um bom caminho, né? Um retiro protestante, que bom. E aí, na hora, eu já tinha feito a primeira comunhão. E aí, na hora, o rapaz lá, que estava coordenando o retiro, um dia ele me chamou para conversar, né? Que eu tinha formação católica. Ele falou, não, que isso aqui simboliza, né? E lá na igreja vocês ficam falando que não, que é o corpo do mas acontece que não somos nós que estamos falando. Jesus falou, meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, eles não têm assim um problema de falar que não é o corpo e o sangue, sabe? E eles celebram, eles lembram mesmo como foi bonito aquele dia, como foi, né? Como foi importante a Santa Ceia. Eles têm essa celebração que é bem especial para eles. Mas não acontece sacrifício ali. Não fazem sempre também. Não, mas só em momentos especiais. Vamos seguir, né? Olha só, essa aqui é a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, está lá em Milão. Quem quiser ir ver, fazer isso em memória de mim. Ó, celebrando a última ceia de seus apóstolos, no decorrer do banquete pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Por quê? O que era? Vou passar para cá para vocês não ficarem aí. O que era a Páscoa judaica? A Páscoa judaica era foi dado aqui já muita aula sobre o Antigo Testamento, mais ou menos, eu não lembro quem deu essa aula, enfim. Foi a Débora e Ivan falaram sobre as pragas do Egito. Aí uma das pragas não foi a morte dos primogênitos, mas aí o que foi feito? Quem fizesse o sacrifício do cordeiro, fizesse a marca no umbral da porta com sangue, o anjo exterminador passaria por aquela casa sem matar o primogênito. Essa passagem, o anjo está vindo matando, mas o povo hebreu marcou a porta, passa por cima da casa e vai para a próxima. Essa passagem é a Páscoa, Pesach, que é passagem. Foi aí que surgiu a Páscoa, por causa da passagem do anjo exterminador. E depois lembraram também da passagem do Mar Negro, do Mar Vermelho a bem enxuto, né? Cruzando o Mar Vermelho a bem enxuto. Então os judeus celebravam a Páscoa, mas Jesus vem dar um novo significado para a Páscoa, certo? Na sua paixão. Então, deu sentido definitivo à Páscoa. Com efeito, a passagem de Jesus para o seu Pai pela sua morte e ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que dá cumprimento à Páscoa judaica, antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino. E ele fala, fazer isso em memória de mim. E aí o que fala lá em Atos dos Apóstolos? Gente, Atos dos Apóstolos é um livro muito legal, porque é como se fosse a nossa comunidade aqui. O que a gente faz no dia a dia e tal, mas acontece nos primeiros anos dos cristãos. O que eles faziam? Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão, que é a missa, as orações. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam com as suas casas, tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração, como a Bíblia falou. E olha só, tem esse testemunho aqui olha só, desde o século II, temos o testemunho de São Justino, mártir, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Permaneceram as mesmas até os nossos dias. Gente, estou falando do século II, ano de 155. Esse texto que eu vou ler agora é do ano 155. Quem já viu a missa aqui alguma vez, levanta a mão. Você vai ver como é que parece. Olha só, no dia que chama o dia do sol,
O que é dia do sol? É o Sunday, é o domingo. No dia que chama de dia do sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. É a homilia. Em seguida, levantamos-nos todos juntamente e fazemos orações. É a oração da Assembleia. Por nós mesmos, por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ação, fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damos um ósculo uns aos outros. Ósculo, o que é? Beijo. É a paz de Cristo. Olha isso. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Por que água e vinho misturados? Porque ali, no meio do vinho, está a nossa humanidade, tem uma gotinha de água. Ele toma, e também lembra que do peito de Jesus, do lado de Jesus, jogou água, sangue e água. Que a gente vai saber disso lá na frente, nas palestras do sacramento. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo. Ó, glória, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, dá graças, em grego, eucaristiano. Lá na Grécia, uma das poucas palavras que eu decorei quando fui lá foi Efaristo, que é obrigado. Efaristo, eucaristiano, que é ação de graças, é obrigado. Então, a Eucaristia é ação de graças. Longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama amém, igualzinho. Depois de aquele que preside ter feito ação de graça, que o povo ter respondido, aqueles que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. E também os levam aos ausentes. Isso aí foi antes do concílio de Nicéia, de Constantinopla, antes de ficar muito certo a questão da Trindade. Mas olha só como é que isso aqui é exatamente a missa. Ano 155. E é interessante, ele fala aí no final, né? E leva a Eucaristia aos ausentes, né? Naquela época existia esse costume. Hoje a gente ainda leva a Eucaristia a quem está doente, né? Os ministros levam ao hospital, em situações específicas em que a pessoa não possa ir à missa, né? Mas era um costume. Isso mostra pra gente como que as pessoas queriam tanto comungar, né? É claro que pra gente comungar, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar em graça. Se a gente tiver cometido um pecado, tem que ter confessado, né? Um pecado mortal tem que ter confessado. Então tem toda uma condição para a gente comungar, porque não é qualquer coisa, né? É o próprio corpo e sangue de Jesus. Mas a vontade, né? Aquela palpitação no coração para poder comungar era uma coisa muito forte. Quem não podia estar lá tinha que receber de qualquer maneira, né? E quem estava lá, imagina, a não ser que tivesse realmente com um problema que não tenha podido resolver, ele se apresentava à comunhão. Então existia uma vontade muito forte no coração de se confessar para estar preparado para a comunhão. E não alguma coisa do tipo, eu não estou bem. Vocês já viram isso? Eu não estou muito bem, eu acho que não vou para a missa. Eu não estou muito bem, estou meio afastado, né? E, enfim, e aí só vai piorar, né? Então, existia uma ação muito forte. Eu não estou muito bem, então eu preciso me confessar, eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter, eu preciso estar melhor porque eu preciso estar com Jesus. E é essa oportunidade que a gente tem todos os dias, né? A de se converter, a de melhorar, a de se confessar, de resolver os nossos problemas, os nossos BOs, de estar mais perto de Jesus. Quem aqui assiste a missa com frequência? Então eu vou falar para vocês, por favor, te convidamos não mais a assistir, mas a participar da missa. Tá bom? Então não é para assistir não. Assistir futebol, YouTube, teatro, entendeu? Briga de galo, você assiste o que você quiser, a missa você participa, tá bom? Tudo que está do seu lado é para participar da missa. Fala aí, para participar da missa. Só complementa, o que é participar? Vamos lá, participar, nós vamos explicar. Vai explicar? Participar, nós vamos explicar alguém participar, tá bom? Junto com o padre, os acólitos, o que é acólito, gente? É aquele povo que fica lá, os mais altinhos, que ficam lá ajudando, tá? Os coroinhas são os mais baixinhos, os acólitos são mais altinhos, mas assim, tem... Olha o nosso acólito aqui, olha lá, cadê o André? Tá aí? Levanta aí, até o acólito lá, salve de palmas para o acólito. Junto com os padres... Pedro tem a coroinha, cadê o Pedro? Tá aí também?
conosco, que somos a igreja militante, participam também todos da igreja triunfante, os santos, os anjos, o céu se abre, a Virgem Maria, todo mundo participa conosco. Por quê? Porque eles não estão ao pé da cruz. Todos nós estamos ao pé da cruz. E por isso, por favor, tira a foto daqui, dá licença, baby. Tira a foto, vai, pode tirar. Ninguém vai tirar, passei, pronto. Tira a foto rapidinho, vai. Não deixa de assistir esse filme no Netflix, O Maior Milagre. É um desenho animado que mostra de forma visível a realidade invisível que acontece na Santa Missa. Então, tudo que a gente vai explicar aqui hoje, a gente tem que entender com os olhos da fé. Mas graças ao desenho animado, a gente consegue ver o que acontece. Então, na hora do ofertório, tudo aquilo que está no nosso coração, que nós estamos ofertando para Deus, aquilo lá surge uma bola no coração das pessoas, vem um anjo, pega e leva para Deus. Na hora da consagração em persona Cristo, é o próprio Jesus que está no altar, não é mais o Padre. Na hora da confissão, o pessoal está na fila da confissão. Na hora da confissão, o pessoal está na fila da confissão, e enquanto eles estão indo para o confessionário, tem uns demônios que estão saindo do chão assim, agarrando a perna para não deixar a pessoa confessar, porque ele vai perder aquela alma. Hã? A Bruna fala que é sem spoiler, mas eu dei spoiler para você também. Você gostou do mesmo jeito. Entendeu? Não é bom desenho, Bruna. Gente, vale a pena, assiste com criança. É o melhor filme que tem no Netflix, pode ter certeza. E apesar de ser um desenho animado, então dá para os pequenos entenderem muito bem, ele não é infantilizado, sabe? Vai ficar, ai, que coisa enjoadinha de ver, entendeu? Uau! Não é isso, ele é bom para o adulto, a gente realmente se envolve com a história também. Vamos lá, vamos seguir, tem muito tempo hoje ainda. Para que participar da Santa Missa? Para adorar ao Senhor, para render graças ao Senhor, para pedir e para reparar nossos pecados. Duas dessas 4 coisas aí a gente vai fazer na vida eterna lá no céu. Quais são essas duas? Quem quer chutar? Adorar e render graças. Lá na frente dele, lá no céu, você não vai ter que pedir nada, te garanto. E você também não vai pedir perdão do pecado. Pode pedir por nós, vai. Ok, não, mas não, estou falando do que está no catecismo. Essas duas coisas aqui, a gente vai levar para o céu. Isso aqui lá vai ser a nossa vida, adorar e render graça. E aí tem um desdobramento aqui, ó. Quais os frutos da Santa Missa? Frutos gerais, ou seja, a gente está tendo várias graças para a Assembleia, Igreja, Papa, Bispo. A gente está tendo frutos especiais. A missa pode ser oferecida para alguém. Ou seja, pode ser alguém vivo ou alguém morto. Você pode fazer uma missa a um fiel defunto, pode ser uma missa de 7º dia, pode ser uma missa de 1 ano de morto. Pode ser uma missa para alguém que está vivo. Você pode pedir pela saúde, pode pedir por uma prova. Pode ser pelos formandos também, né, gente? Por quê? Pelos formandos. Você falou que não era para rezar a missa para formatura, mas pode ser pela conversão dos formandos. E esse pedido pode ser de 2 formas: impetratório ou propiciatório. Impetratório, quem é advogado vai saber, impetrar o pedido. Você está fazendo um pedido, está fazendo uma solicitação, está fazendo uma requisição. Ou pode ser propiciatório, que é a expiação dos pecados. Então, você está ali expiando seus pecados. E santificação pessoal e reparação. Mas tudo isso aqui, ó, vou voltar aqui, vai ficar mais fácil. Esse slide está bem mais fácil que o outro. Tá? Fica nesse aqui que está mais fácil. Tudo isso aqui é feito na hora do sacrifício. Então, presta atenção. Na hora do sacrifício, Jesus, que se fez homem, está fazendo a maior adoração possível. Dá licença um pouquinho, viu? Jesus está fazendo a maior adoração possível a Deus Pai. O próprio Jesus, que é filho, se fez homem, está fazendo a maior adoração possível a Deus Pai. Na hora do sacrifício, Jesus está rendendo graça a Deus Pai. Na hora do sacrifício, Jesus está fazendo um pedido a Deus Pai. Na hora do sacrifício, Jesus está reparando os pecados, é a grande salvação. Então a gente se une à cruz, e toda a nossa aflição humana, todas as nossas coisas boas e ruins se unem nessa grande adoração, nessa grande ação de graças, nessa grande expiação, nesse grande clamor que Deus Filho está fazendo a Deus Pai. Não tem como ter uma oração mais forte do que essa. Esse é o nosso ápice da fé. A gente está unido a Ele no Calvário. Eu não sei se ficou claro para vocês, deixa eu ver nessa caneta aqui. Se ficou claro para vocês, Jesus está fazendo isso e nós também.
Deus, vamos parar para pensar. Deus, qual o seu nome? Rafael. Deus conhece a vida do Rafael, ele sabe tudo, ele não é onisciente, ele sabe tudo, né? Mas ele não quer, por si mesmo, determinar a vida. Ele deu para o Rafael livre-arbítrio. Ele não quer tratar o Rafael como uma marionete, né? Ele deu para o Rafael a liberdade. Isso aí a gente já viu, não vou repetir essa aula, antes que o Gui brigue comigo, né? Que eu estou repetindo, não gastando tempo. E ele dá para o Rafael a possibilidade de pedir por si próprio. Então o Rafael vai à missa e fala: Senhor, eu preciso melhorar nisso. Senhor, me ajuda nisso. E ele dá para o Rafael a possibilidade de pedir pelo Bruno. Então é como se ele desse ao Rafael a possibilidade de participar da redenção do Bruno. Entende que coisa maravilhosa que é a missa, quando a gente reza uns pelos outros? E eu vou te falar mais, agora está acontecendo uma missa em algum lugar. Se você agora quer participar de alguma maneira desse sacrifício e fizer essa oração, você está entregando. Rafael, pode fazer isso agora se quiser pelo Bruno, tá? Você vai entregar o Bruno agora. Está acontecendo, está sendo prolongado, né? Está sendo atualizado o sacrifício em alguma missa. Então isso é muito precioso, gente. É Jesus fazendo, mas somos nós fazendo com Ele. Por isso a água no vinho, né? Na hora da oferta. Olha, vocês vão ver que o padre, não estou falando besteira dessa, se eu tivesse, corrige na próxima, tá? O padre pega lá uma colherinha, que os ministros também podem me corrigir. Pega lá uma colherinha de água e mistura, né? Porque é a nossa parte naquilo ali. A gente parte, por isso que falou que a gente participa mesmo, né? Mas, pode seguir. Vamos lá, qual que é a oração mais poderosa que existe, mais perfeita? Qual que é? Pai Nosso? Qual? Outro vai dar, quem dá mais? Hã? O credo, quem dá mais? Ave Maria, quem dá mais? Gente, eu falei essa frase 5 minutos atrás. A oração mais poderosa é a Santa Missa. É a Santa Missa. Aliás, é o tema da palestra. Se eu viesse com outra coisa aqui, estaria fora de contexto. É a Santa Missa. Tanto que na hora que a gente reza o Pai Nosso, a gente não fala amém na Santa Missa. Por que não fala amém? Porque lá no final da liturgia eucarística, lá na doxologia final, o padre vai falar: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Esse amém é para os 20 minutos anteriores. Deu para entender? Para tudo. O Pai Nosso incluso. Gente, ele está passando mal. Dá uma água para ele. Tá não? Tá tudo bem aí? É só o horário mesmo. Então tá bom. Mas pega água, tem água lá atrás. Tá dando para entender? Então o amém é para tudo que aconteceu na segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística. Agora nós vamos ver as partes da Santa Missa. Então começa nos ritos iniciais: a entrada, canto de entrada, a procissão, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Vamos lá, entrada. Vamos lá, entrada. No rito de entrada, quem que vem lá no final do cortejo? O sacerdote, o padre. Na hora que ele vem entrando, gente, a gente agora o Bruno pediu para a gente ensinar como é que participa da missa. Na hora que ele vem entrando, a gente vai olhando para o padre, ó. O padre está entrando aqui, eu estou olhando para frente. O padre está entrando aqui, eu estou olhando para o celular. O padre está entrando aqui, eu estou conversando. Não, estou olhando para o padre. Já começou. Vai passando. Quando ele passa do meu lado, eu faço o quê? Hã? Faço a vênia. Todo mundo sabe que é vênia, pronto, seguimos em frente. A vênia é isso aqui, ó. Tá? E genuflexão com G é isso aqui, ó. Encosta o joelho no chão. Isso é genuflexão, tá? Abaixa e volta. Vênia é abaixar, assim, tá? Então o padre passa, eu abaixo. Por quê? A gente está lembrando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente está lembrando Jesus entrando no cenáculo. A gente está fazendo, padre ali está mostrando Jesus entrando na nossa vida. Jesus entrando em Jerusalém. Nossa, estou confundindo tudo. E como que o povo recebeu Jesus entrando em Jerusalém? No domingo de Ramos, que vai acontecer daqui a 2 semanas, não é isso? Domingo de Ramos. Com muita alegria. A gente está recebendo ali, é como se ele tivesse montado naquele burrinho lá no Novo Testamento.
Então, é desse jeito que é a procissão de entrada. Oi? Só uma coisa, antes da procissão de entrada, como se preparar para participar da Santa Missa? Bom, Posso ir vestido de qualquer jeito? Posso chegar atrasado na missa? Posso chegar depois que a missa não, só vou te responder como está lá na carta aos Coríntios. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Sim. Poder pode, mas convém não convém. Então assim, inclusive você falou de dignidade. A Bíblia também falou aqui sobre dignidade do padre. Uma coisa muito importante, só para fazer um comentário. O padre, às vezes você pode até saber o podre dele. Às vezes ele pode estar até, sabe, um padre que deu uma escapadinha na virtude. Mas naquele momento ele está em persona Cristo, o sacramento é válido da mesma forma. Tá? Não existe essa missa não vale, esse padre é esquisito. Não existe isso. Tá? Graças a Deus o sacerdote é um presente que é nos dado e ele nos traz a presença do Santíssimo Sacramento. E sobre a presença nossa lá na igreja, a gente tem que chegar com antecedência, a gente tem que se esforçar numa forma de adoração, numa forma serena e esperar com tranquilidade de coração a missa começar, vestido com sobriedade. Não precisa ser nada carola também, tá, gente? Mas vestido com sobriedade e, além disso, se preparar para o sacramento da Eucaristia, fazendo uma boa confissão se a gente tiver tido um pecado mortal. E, infelizmente, esse não é o tema da palestra de hoje. Tá? Por quê? Porque os pecados veniais a gente vai lavar logo ali na frente no ato penitencial, tá bom? Mas os pecados mortais, não, os pecados mortais a gente tem que lavar no sacramento da confissão. E o sacramento da confissão vai ser explicado outro dia. Mas o importante é entender que se a gente comunga fora do estado de graça, se a gente comunga em pecado mortal, nós estamos comungando a nossa própria condenação. De Deus não se zomba. Mas também não é desculpa para você ficar em pecado mortal o resto da vida, entra semana, sai semana e você não vai comungar nunca. Hoje não, que nem o Rodrigo fala. Hoje não. Não pode. Você tem que resolver sua vida. Né? Então, procura uma boa confissão. Só poucas pessoas entenderam a referência. Kleber Machado. Então, Nossa, verdade. Não, segura aí. Pode ir lá. Então vamos lembrar aqui. Jesus entrou em Jerusalém, triunfante, mas o que ele falou antes de entrar? Ele falou, eu vou subir a Jerusalém, não lembro a palavra direitinho, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Porque não é bom um profeta morrer fora de Jerusalém, não é isso, Débora? é isso aí. Então ele foi lindo, triunfante, palmas e mantos e tudo mais, mas ele sabia que ele estava indo para o sacrifício. Da mesma maneira é a nossa missa, gente. A nossa missa não tem que ser triste, não tem. Mas a gente tem que saber que a gente está caminhando para o sacrifício. É essa a dignidade que a gente tem quando a gente chega na igreja. É de se preparar. É de se preparar para um sacrifício. Então agora, eu não quero demorar muito, mas eu quero que vocês pensem nisso, porque isso é bem importante, tá? Agora imagina que eu estou numa cidade de praia, por exemplo, e eu estou com um vestido curto, né? Porque eu uso vestido curto na praia, né, gente? Aliás, eu uso até em casa, eu uso até na rua também. Mas não sabia que eu ia para a missa. E eu estou de saia, numa cidade de praia. Eu vou deixar de ir à missa por causa disso? Será que eu não estou dando para Deus a dignidade que Ele tem por causa disso? Entende? É muito diferente de estar aqui na minha casa, em Moema, 5 horas da tarde, e falar, está um calor danado, acho que eu vou colocar um shorts para ir para a missa. Entendem a diferença? E é porque a gente não sabe o que passa na vida da outra pessoa, no coração da outra pessoa, que quando a gente chegar na igreja, a gente não vai ficar sendo fiscal da veste do outro, entendem? Então, assim, eu tenho que cuidar do meu preparo. Mas se eu chego na igreja, eu vou ficar falando, nossa, mas a Débora tá acontecendo muito culpa, essa minha amiga, que isso? Acho que a Rosa não ensinou nada pra ela, né? Pronto, gente, já peguei, eu não vou poder comungar, entendeu? Olha só, perdi minha chance, né? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes a gente tem pessoas muito simples que não têm conhecimento, que não sabem, e o nosso papel não é de ficar olhando com um olhar de julgamento, porque
Porque a pessoa que está na igreja, ela está lá buscando Jesus, gente. E ela está lá participando do sacrifício. E cada um, a minha mãe tem uma frase que eu amo, ela fala assim: ninguém dá o que não tem. Cada um vai com o seu melhor, né? E o nosso trabalho é melhorar o nosso melhor a cada dia, ok? Agora adorei, parabéns. Muito obrigada. Você falou que eu estou te enchendo o saco, desculpa. É que hoje tem muito tema, gente. Sinal da cruz. A gente faz o sinal da cruz. Daria para fazer meia hora de pregação sobre o sinal da cruz, só que não é o caso, porque nós temos realmente muita coisa para falar. A gente começa e termina a missa sobre o sinal da Santa Cruz, né? A gente faz o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Antigamente o menestrel, o arauto, ele chegava no lugar, tocava a corneta e falava assim: vou falar em nome do rei, e abria lá o pergaminho e lia o que o rei tinha para falar. A gente está em nome de alguém, a gente está fazendo as coisas em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por ele, dele e para ele que são todas as coisas. E a Santa Missa começa e termina com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque depois da bênção final a gente faz também. Aí o ato penitencial. Nesse momento a gente tem que colocar toda a nossa miséria. Esse é o momento para a gente derramar o nosso coração. E eu, como ministro de música, eu sei que cada momento tem a música especial, mas não vem ao caso de ficar falando aqui hoje. Mas esse momento é um momento de introspecção, é um momento de reflexão, é um momento para a gente passar por aquela trilha que leva à confissão, mesmo que não haja uma confissão ali na hora, porque é só pecadinho, só pecado venial. Mas a gente tem que fazer o quê? Uma análise, uma anamnese, né? Que nem médico, uma análise de consciência, e aí um arrependimento sincero, um coração contrito, arrependido, humilhado, e uma vontade de mudar de vida e não repetir mais aquilo. Essa é a sequência de um ato penitencial. Se você simplesmente fala assim: roubei, mas amanhã roubo de novo, isso não é ato penitencial. Tem que ter arrependimento e tem que ter vontade de mudar de vida, tá certo? Então nessa hora existe o perdão dos pecados veniais. Por mais que você não saiba o que é isso, guarda, porque vai ter um dia que essa palavrinha vai ser explicada, vai ter uma outra aula, tá bom? Então a gente se limpa. É como se a gente tivesse chegado meio sujo, meio encardido. Opa, colocamos uma veste branca, vamos seguir a missa. A gente vai para onde? Vai para o glória. Aí a gente glorifica a Deus. Acontece que nós estamos no meio da quaresma. Na quaresma não tem glória. Por quê? Porque nós estamos guardando o grito de glória para o sábado de aleluia. A gente inclusive nem fala aleluia na aclamação do evangelho durante a quaresma, porque a gente tem que guardar esse grito fica sufocado por 40 dias, ressuscitou. Então é maravilhoso a gente viver intensamente a liturgia, para que no dia certo a gente proclame que Jesus ressuscitou. Ele já ressuscitou, a gente sabe que ele está vivo, a gente sabe que ele já nos salvou, a gente sabe que ele está aqui nesse momento, mas a gente está fazendo essa memória, esse memorial. Viver a quaresma, viver a liturgia é muito rico, e a gente não tem glória então na quaresma por causa disso, ok? E na hora do glória a gente se une à igreja triunfante. Os anjos cantam glória com a gente, por isso tem glória aqui com um anjo, glória in excelsis Deo, glória no mais alto dos céus. E aí vem as leituras. Durante a semana tem uma leitura do Antigo Testamento, o Salmo e o Evangelho. Nas missas de domingo tem o Antigo Testamento, o Salmo, uma leitura do Novo Testamento, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, e aí sim o Evangelho, são mais leituras. O que é uma leitura do Antigo Testamento? É como a Débora e o Ivan já explicaram. Uma leitura de Gênesis, outro livro de Reis, outro livro do profeta, Isaías, Jeremias, lá do começo da Bíblia, antes de Cristo. As celebrações judaicas já tinham isso também. Aí depois o que vem? O Salmo. O livro dos Salmos é um dos 73 livros da Bíblia, ele está no Antigo Testamento, e são 150 capítulos, são 150 orações do rei Davi, cada uma mais maravilhosa que a outra. O Salmo 50, por exemplo, é o Miserere, que é o dia que ele se arrependeu de ter feito um monte de burrada e pediu perdão assim com aquele coração amargurado. O Salmo 139 é aquele que fala que se estou no mais alto dos céus, mais alto da montanha, no mais fundo do abismo, o Senhor está lá. Tem um monte de música sobre esse salmo. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé. Tem um monte de música sobre esse salmo. O Salmo 122 é aquele pelos prados e campinas, aliás, Salmo 120 é outro. 120 é aquele se suba aos altos dos montes, como é que é?
Ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vem do Senhor meu Deus, que criou a terra e o céu, e não me deixa tropeçar. Então, cada salmo é uma oração maravilhosa para vários momentos da vida. E na missa a gente reza o salmo. Depois vem uma passagem do Novo Testamento, na missa de domingo. Que não seja evangelho. Que não seja evangelho. Atos dos Apóstolos, uma carta de São Paulo. Depois vem o Evangelho. O Evangelho é proclamado pelo próprio padre ou por um diácono. E aí o que é Evangelho? São os 4 livros que narram a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente, em cada ano, vai lendo um Evangelho diferente. Vocês lembram que a gente falou que tem ano A, B e C? Então tem o ano de Mateus, tem o ano de Marcos, tem o ano de Lucas, e todos os anos são anos de João. Tem aquela música, todo dia era dia do índio, lembra? Todo ano é ano de João. Mas João entra em alguns momentos específicos da liturgia no meio do ano. Então, tem essas 4 leituras. As leituras são feitas onde? No ambão. O que é ambão? É aquele negocinho lá que põe o livro em cima e tem um microfone, ok? E aí depois vem a homilia ou sermão, que é o padre fazendo uma explicação, uma exortação, uma contextualização, uma pregação, uma aula para a gente. Todo mundo está entendendo? Todo mundo já viu isso, né? Então isso aqui é o final da liturgia da palavra. Segura aí. Opa! Então olha só, no começo a gente se dirige a Deus, a gente pede perdão, né? Depois Deus fala conosco, fala através da palavra, e Deus é tão pedagógico, canso de falar isso, né? Vocês vão decorar. Ele é tão pedagógico que o padre ainda faz a homilia, para, né, quem não entendeu, vou explicar, né? Então a gente tem esses momentos. É o momento da gente se dirigir a Ele, e o momento em que Ele vem a nós para nos ensinar. É que nem Jesus no Novo Testamento. Ele falava através de parábolas, saía de pé da galera, a galera ficava lá, chupando o dedo, ele chegava só para os apóstolos e explicava para eles, né? Então nós somos uma galerinha de Deus, que o padre explica, ok? Depois vem o credo. O credo não tem missa de dia de semana. No domingo a gente faz o credo. O credo, eu vou passar, como sabe, né? A gente falou demais do credo aqui já. Inclusive a gente falou do credo dos apóstolos e do credo niceno-constantinopolitano. Quem fala rápido 3 vezes ganha ponto na prova. Depois vem o ofertório. O ofertório, tem gente que se confunde um pouco. O ofertório é a hora da gente ofertar o dinheiro. Beleza, também é, mas isso é o menos importante. Tá? O ofertório é a hora... Desculpa, deixa eu falar. Isso é importante pra caramba, não é que não seja importante. Tá bom? É importante pra caramba. Eu senti ela tremer do lado. Sei lá. Isso é importante pra caramba. Como assim? Isso é importante pra caramba. A igreja precisa do nosso ofertório além do dízimo. E a gente precisa ofertar. E a gente precisa ofertar. Todo o nosso trabalho, porque a gente está participando, não está? Sim. Agora, numa outra escala, ficou melhor assim, numa outra escala, está a oferta do nosso coração, da nossa vida, e principalmente, muito maior que isso, está a oferta que o padre, em persona Cristo, está fazendo no altar naquele momento. Porque muitas vezes você está ligado ali na sacolinha e está reparando que o padre está cheio de trabalho lá no altar. Naquele momento tem coroinha para um lado do outro, aquário, não sei o que, tem turíbulo às vezes, não sei o que, no domingo, aquela fumaceira, por quê? Porque naquele momento ele está apresentando a oferta do pão e do vinho, que alguns minutos depois vão ser o corpo e o sangue de Cristo. É o começo do sacrifício, a preparação do sacrifício. Então é o ofertório, e a gente já sabe que como o padre está em persona Christi, é o próprio Jesus que está começando a se oferecer. É o começo da paixão. Ali já passou o Horto das Oliveiras, o apóstolo já cortou a orelha do Malco, o Jesus já sarou de novo, põe a orelha de volta, e aí fala assim, tá bom, eu me entrego, ele vai lá como ovelha calada, eu me dou por amor por mim mesmo, e aí ele já está sendo levado, ali começou o Calvário. Então é o ofertório. E ali, gente, é hora então da gente ficar batendo papo, já que o Bruno gosta de coisas, né, objetivas. É hora de ficar pensando o que eu vou ter que fazer na semana. Você pode até pensar, se você estiver oferecendo a Deus, né, ofertando a Deus. Porque essa é a hora em que a gente se junta. Né? Quem vai ver o filme, depois conta pra gente o que mostra no filme nessa hora. Não vou falar, hein? Eu quero ouvir vocês falando na próxima. Gente, assiste esse filme mesmo. Na verdade é o seguinte, a minha vontade é de trazer o filme para vocês assistirem hoje. Numa boa. É 1h30 de filme e 1h30 de crisma.
dá na mesma. Seria excelente. Acontece que eu pensei assim, o pessoal vai ficar conversando, vai chegar gente atrasada, tem greve do metrô, então deixa pra lá. Mas assiste em casa. Se você não tem Netflix, vai assistir na casa de quem tem, vale a pena. Santo, santo, santo. A gente fala santo, 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 Senhor Deus do universo, bendito aquele que vem do Senhor usando nas alturas, céu e a terra, proclama, ok? E aí vem o quê? A consagração. Esse é o momento sublime. Esse é o momento que não tem comparação. É a hora do milagre da transubstanciação. A gente tem uma definição em filosofia que é acidente e substância. O que é acidente? É aquilo que você vê. Então você olhando para essa cadeira aqui, você vê, ó, tem um encosto, tem quatro pernas, é uma cadeira. Se eu cortar um encosto, estou falando igualzinho o Ivan falou que eu aprendi com ele. Se eu cortar um encosto, se você só quatro pernas e um lugar para sentar, vai virar um banco. Por quê? Porque mudou o acidente, ok? Mas a substância dela o que é? A substância é plástico. Está dando para entender? A substância não mudou. Na missa é o contrário. Na missa permanece o acidente, mas muda a substância. Permanece o que eu vejo, mas muda o que eu não vejo. Então permanece como pão, permanece como vinho, com a textura, com a forma que eu enxergo, até o gosto, mas a substância já não é mais aquilo, é o corpo e o sangue de Cristo. Ok? Nesse momento, na hora da consagração. Na hora da consagração, como é que nós... Aliás, voltando um pouquinho. Na hora do Evangelho, como é que a gente fica? De pé. Na hora da consagração, como é que a gente fica? Ajoelhado. Naquela hora, Jesus está se dando como na Santa Ceia. Se você é convidado para uma ceia e a pessoa te oferece, a pessoa, imagina, você é anfitriã, me oferece alguma coisa aí. É estranho, não é? Não é falta de educação? Então você tem que ficar olhando para o altar. Nada de ficar assim, fecha o olho. Não, olha. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, Jesus está se dando. Ajoelha e olha. Por que a gente se ajoelha? Para a gente se colocar menor que Deus. Ok? Se a pessoa tem um problema no joelho, o que ela faz? A bendita senta. Meu Deus do céu, não. A opção é ficar de pé, tá bom? A opção é, claro que tem gente de cadeira de roda, não estou falando de casos específicos, mas a pessoa saudável, mas tem problema de joelho. A opção é ficar de pé nesse momento, porque é mais digno para esse momento do que sentar. Tem gente, a gente vê muito em missa de formatura, missa de sétimo dia, quem não tem costume, a pessoa, na hora de ficar de pé na hora do Evangelho, fica de pé. Aí na hora de ajoelhar, ela dá uma disfarçadinha e senta. Não, é melhor ficar de pé. Entendeu? Fica de pé. Tem uma coisa aqui que é importante, né? O porquê dessas posturas. Porque o nosso corpo, você sabe a linguagem corporal? O nosso corpo fala por nós, não fala? Então, o Evangelho é o que o próprio Jesus falou. São as palavras dele, né? Então, ele fala e a gente está pronto. É como quem diz assim, ó, estou pronto, fala aí, não é isso? A gente quer ouvir, se é uma coisa interessante, a gente quer ouvir. Então, essa que é a postura, entendem? Agora, a postura de ajoelhar é uma postura de reconhecer esse pequeno, que falou bem. E aí a gente tem que ter cuidado, isso não é uma questão litúrgica, né? Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, tá? Agora mesmo, deixa para a próxima semana não, porque é bom para não fazer nada no final de semana. Mas, gente, é tão chato quando a gente está ajoelhado e tem um bendito em pé na nossa frente, que a gente não consegue ver. Então, que tal quando a gente... Não é uma norma, né? É uma sugestão que eu estou dando, não é um pedido. Se eu estiver atrás de você, fica assim no cantinho da igreja, em pé, entendeu? Para eu conseguir enxergar, sabe? Para eu não ficar pensando o tempo inteiro que eu não consigo enxergar porque você está na frente, entendeu? Mas realmente, de pé é a postura correta. Mas, exceções. A galera toda aqui, 99%, ajoelhada nessa hora. E aí, doxologia é o final da celebração ali da mesa eucarística, né? Da liturgia eucarística. Por Cristo, em Cristo, a voz do nosso Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aí o super amém, que é um amém para todos os minutos anteriores. A consagração incluída, o santo incluído, tudo incluído, o Pai Nosso incluído, às vezes é três amém, né? Entendeu? Às vezes até canto amém, né? E aí vem o quê? Vem a comunhão, vem a Eucaristia propriamente dita. A
pessoa tem que estar em estado de graça. Ou ela chegou com um pecadinho venial e passou pelo ato penitencial, participando bem da missa desde o começo, ou se ela estava em pecado mortal, ela procurou antes da missa uma confissão, uma boa confissão, e fez todos aqueles passos que eu falei para você, e aí ela vai comungar. Ela pode comungar da forma primária, que é de pé, ou da forma ordinária, aliás, ou da forma extraordinária que foi permitida no Concílio Vaticano II, que é o quê? Você pega, segura para mim, por favor. Você pega a mão direita, põe a mão esquerda sobre ela e faz um trono para receber o Rei da Glória. Dessa forma, você não faz a forma de pinça, tá? Pelo amor de Deus, quem diga. Então você faz assim, mão esquerda sobre a direita. Faz aí, por favor. A mão esquerda, não, ao contrário. A mão esquerda sobre a direita, isso. E aí você vai fazer um trono. A hóstia é colocada aqui e aí você pega e comunga onde? Na frente do ministro da Eucaristia, na frente. Você não vira para comungar. Uma vez o padre Jesus aqui na Nossa Senhora de Guadalupe me segurou pelo ombro, porque eu fiz assim, estava indo já embora, não, na minha frente. É na frente. Você não vira nem o rosto, tá? Por quê? Porque infelizmente tem gente fazendo coisas terríveis com a Santa Eucaristia. Leva embora, não vou nem falar sobre isso aqui, entendeu? Então, gente. Outra coisa importante, rapidinho, que eu sei que essa Débora vai querer que eu fale. Fizemos o trono aqui, né, para receber a Eucaristia. Por mais que a nossa Eucaristia aqui da paróquia, por exemplo, seja a nossa hóstia, né, seja uma hóstia que o padre tem cuidado de comprar, de super qualidade e tal, ela não esfarela fácil. Mas pode acontecer de esfarelar um pouquinho, entendeu? Acontece, não tem problema, né? Então, por isso que é bom, primeiro que eu não vou pegar com a mão por conta disso também, porque pode cair no chão. Então, eu já recebo aqui. E aí, eu vou comungar e eu vou ver se não tem nenhum farelo. Porque se tiver, é Jesus. Não tem assim, gente, lembra? Tempo e espaço não existe, né? Para Deus. Não tem meio Jesus, 1/5 de Jesus, 1/1000 de Jesus. É Jesus inteiro, entendem? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por favor, presta atenção, sabe? Essa coluna aqui, só um minutinho, essa coluna é um espelho. Se esse espelho quebrar em 1000 pedaços, eu estou me vendo aqui no espelho. Se ele quebrar em 1000 pedaços, eu vou me ver em cada pedacinho inteiro. Sou eu, entendeu? Da mesma forma, o fragmento, qualquer mini fragmento. E a gente não pode receber com o cabelo na mão, não pode receber com a mão suja, não pode receber, sabe, de uma forma indigna, né? Você ia perguntar o quê? Nesse momento, quem está impossibilitado de ir, que está assistindo a missa. Aí você tem que pedir auxílio para algum ministro ir até você. Não. Ele não está Fora da igreja, tem uma pastoral própria para isso, de visitação de doentes. Aí existem ministros da comunhão extraordinária da messe, né? Ministro extraordinário da comunhão eucarística. Eles têm ministros que fazem essa visita. Você quer falar? Mas tem uma coisa. Foi ele, Ele está falando de comunhão espiritual pelo YouTube. Porque na missa sempre falam, quem estiver impossibilitado, A comunhão espiritual. Então, isso aconteceu muito também durante o período de pandemia, né? Em que a gente não podia celebrar a Eucaristia, né? Então, nesse momento, a gente... Vamos falar na pandemia primeiro, né? Então, a gente fazia... eu sei, mas eu vou responder. Dé, você me ajuda aqui se não for completo, tá? Porque a Dé vai saber responder melhor que eu. Nesse momento, a gente tem a possibilidade de fazer uma comunhão espiritual, mas de verdade você não está se unindo ao corpo e o sangue de Jesus, entende? Mas é claro, você está impossibilitado, né? Você está em pecado, você não vai, não é para mim, então vou esperar aqui, vou dar um tempo. Não, você vai se apresentar, você vai falar com Deus e você vai fazer o melhor que você pode. Por quê? Porque você não tem condição de receber a comunhão fisicamente. Agora, essa história, por exemplo, de missa pelo YouTube, aí já é um pouco de safadeza, vocês concordam? Não estou falando de quem está doente, não estou falando de exceção, tá, gente? Por favor, amigos aí da internet, não estou falando de exceção. Eu estou falando de que a gente tem a possibilidade de tocar em Jesus, de comungar Jesus, de receber Ele no nosso corpo, né? Então, de receber nas nossas células, entendeu? Então é isso que a gente vai privilegiar. Tem alguma coisa, amiga? E a gente tem que lembrar também que a gente está subindo um monte, né, quando chega na igreja.
que nem na transfiguração. E aí tem a bênção final, mas não é o final da palestra, tá? Tem bastante coisa ainda, e vai ter grupo de partilha ainda. Então vamos lá, a bênção final, a gente vai para as casas após a bênção, a missa só termina depois da bênção. Tem gente que comunga e vai embora. Uma vez o padre Ailton falou para dois acólitos pegarem 2 velas naquele mastro e saírem atrás da pessoa, porque a pessoa era um sacrário ambulante na rua. Ela acabou de comungar, estava aqui ainda descendo, pelo amor de Deus, entendeu? Não vai atrás dele, olha o sacrário lá. Não, calma, entendeu? Comungou, ação de graças, espera, bênção final, tá bom? E vamos lá, rapidinho aqui, ó, gestos. Então, mãos postas ou juntas. Isso aqui é como se fosse uma antena, a gente está rezando, mãos postas como se fosse uma antena que nos liga ao céu. Sinal da cruz, a gente já falou. Assentado, grande parte da missa é assentado, a gente está ali em posição de atenção. Reverência ou vênia, que é assim. A gente faz quando o padre passa, a gente faz quando passa na frente do altar, ok? Tem de pé, que é para ouvir o evangelho. Caminhar, a gente caminha na missa, né? A gente caminha na fila da comunhão, mas com tranquilidade, com serenidade. A gente tem o incensar. Muitas missas de domingo, principalmente festivas, tem o turíbulo que vai passando com aquela fumaça que é para a oração subir ao céu, com incenso. Tem a genuflexão. A genuflexão a gente faz quando passa na frente do sacrário. Por quê? Quem está lá dentro do sacrário? Jesus. Quando você passa na frente do sacrário não é vênia, na frente do sacrário é genuflexão, tá bom? E aí, ajoelhado na hora da consagração, braços abertos, a gente pode usar braços abertos na hora de orações, e silêncio. A gente tem que lembrar que missa é lugar de silêncio também, principalmente na ação de graças. A gente fica em silêncio, a gente fica em uma postura de gratidão. Cores litúrgicas: verde. O que é? Palmeiras. Hã? Palmeiras? O que é o Palmeiras? O que é o verde, aliás? Verde? Hã? Tempo não, o Rafael sabe tudo. Põe o nome dele para dar aula que vem. Chambit. O verde, tempo normal. Verde é esperança. Então, tempo normal. O que é tempo normal, Gui? Próximo slide, calma. Desculpa, tempo normal não. Desculpa aí, YouTube. Tempo comum. Tempo comum. É uma palavra específica. Tempo comum. Branco. Branco lembra pureza. O que é? Branco são grandes festas. Tá bom? Vocês vão ver. Vermelho. Vermelho lembra sangue. Vermelho lembra o Espírito Santo. Pentecostes, só o fogo. Então isso aqui são missas que tem a ver com o Espírito Santo. Vocês vão ver quais são. Ok? O roxo. Roxo é da quaresma e também do advento. Tá? O que é advento? Vocês vão ver no próximo slide. Bom, já falo. Advento é Maranata, vem Senhor Jesus. É a gente esperando. Ouça uma voz sobre a montanha. Eis a voz a clamar. João Batista clamando. Tá chegando. Tu vens, já escuta os teus sinais. Esse é o advento, é antes do Natal. Esperando aquele que vem, que vai nascer na manjedoura. Esse é o advento. É o começo do ano litúrgico. O ano litúrgico não começa no dia 1º de janeiro como o ano civil, né? Começa lá para novembro. Começa no advento. A gente começa a vida, espera primeiro Jesus nascer, vem o Natal e por aí vai. Rosa é o terceiro domingo da quaresma. Desculpa, é o terceiro domingo do advento e o quarto domingo da quaresma. Que inclusive foi semana passada, foi esse domingo passado, que foi o Letare. Escreve L-A-E-Tare, Letare. Letare é aquele domingo mais felizinho no meio da quaresma. A gente já está assim, na caminhada, já de vários dias, a gente dá aquele respiro. Gente, está chegando o grande dia. Aí nós vamos agora na caminhada para domingo de Ramos, Semana Santa, o Tríduo Pascal, que é aquela missa que dura 3 dias. Quem lembra que a gente já falou isso aqui? Uma missa que dura 3 dias. Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Sábado de Aleluia, é o Tríduo Pascal. Para muita gente isso é novidade, né? E aí domingo de Páscoa. E o preto, que é... O preto é o quê? Luto. Então, algumas ocasiões se usa o preto, mas nem está aqui no tempo litúrgico, olha só. Começa aqui no advento, olha só. Roxo, aliás, roxo, rosa, roxo. Aí o Natal, olha o tempo de festa aqui. Quando fala Natal, não é 25 de dezembro só, é o tempo do Natal. Olha, cada linha dessa é uma semana, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Tá? Aí vem o tempo comum, primeira, quinta, aí vem a quaresma. Tudo isso aqui é quaresma. Aí vem, finalmente, o domingo de Ramos,
Sexta-feira Santa, e aqui é o tempo da Páscoa. Olha o tempo da Páscoa. Por isso que fala, segunda semana da Páscoa, terceira semana da Páscoa, quarta semana da Páscoa, não é só o domingo. Quinta semana da Páscoa, e aí chega o quê? Pentecostes, olha aqui o Espírito Santo. Estola, isso aqui chama estola, tá? Que é o que o padre usa aqui sobre os ombros. Estola vermelha, tempo da Páscoa, desculpa, tempo de Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo. E aí, Santíssima Trindade, Corpus Christi, começa de novo o tempo comum. Até lá no final do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. E já começa de novo o próximo ano litúrgico com o Advento. Ok? Então, nosso ano começa logo depois da festa de Cristo Rei, lá para novembro. E aí tem dias de preceito. O que são os dias de preceito? São os dias que a gente deve participar da missa sim ou sim. Na verdade, todo mundo é convidado à missa diária. Eu estou me esforçando para ir na missa diária, mas as crianças mudaram de escola, hoje em dia está sendo bem difícil, eu estou tendo que ajudar lá de manhã. Mas já eu volto, não volto? Se Deus quiser. Cedinho, missa dia de semana, é rápido, 20, 25 minutos, meia hora, mas faz uma diferença, porque na hora que eu vou voltar para cá, vocês vão ficar lendo isso aqui. Faz uma diferença por quê? Porque quando você está indo na missa diária, gente, mais uma vez, isso aqui não é mandamento da igreja, não é obrigação não, tá? É para aquele que pode e quer. Na missa diária, você tem uma sequência das leituras. Então ontem, segunda-feira, o padre leu, aliás, o leitor, né? O leitor leu Efésios capítulo 4. Amanhã ele vai ler Efésios capítulo 5. Depois de amanhã ele vai ler Efésios capítulo 6. A gente vai ler a Bíblia inteira. Deu para entender? O Evangelho também continua, é uma maravilha, sem falar da mesa da liturgia eucarística, que aí não tem explicação. A possibilidade de estar diariamente com Jesus é incomparável. Mas quais são os dias de preceito? Que aí realmente a igreja te pede: filho, filha, vai para a missa. São todos os domingos ou véspera. O que é véspera? Para os judeus, o pôr do sol do dia anterior já era o dia seguinte. Meio doido isso, né? Mas enfim. Então por isso tem o Shabá. O Shabá começa quando? Na sexta-feira, à noite, no final da tarde, no pôr do sol. Então a missa de sábado, 4h30, 5 horas, já é missa de liturgia de domingo. Se você for em qualquer igreja, sábado, 7h30 da manhã, é um evangelho para ser lido. Se for 5 horas da tarde, já é outro, porque já é outro domingo. Aliás, não sei se está claro para todo mundo, mas a leitura que é lida aqui ou em qualquer igreja católica do mundo inteiro é a mesma. É a mesma, não tem essa de um padre acordar inspirado, hoje eu vou ler Macabeus, não é isso não. Tá bom? Pelo amor de Deus. Tá certo? A liturgia está ali, o ano litúrgico está ali, A, B, C, e a gente tem toda essa riqueza. E aí quais são os outros? Festas de guarda, quase todos caem no domingo, então ufa, cai no domingo, já está lá mesmo, então esquece. Por que cai no domingo? Porque ele é transferido para o domingo. Então suponhamos que caia numa quinta-feira, né? Mas transfere-se aquela celebração para o domingo. Principalmente na igreja católica no Brasil. Então 1º de janeiro, solenidade de Maria Mãe de Deus. Isso aqui é o seguinte: se for segunda, quarta, quinta, se for depois do pós do Réveillon, missa, tá? Se prepara como o Bruno pediu para explicar. 6 de janeiro, Epifania. 19 de março, São José. Ascensão de Jesus, que é a quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Corpus Christi, que é a primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Corpus Christi é sempre quinta, e no Brasil é feriado. 29 de junho, ou o domingo seguinte, que às vezes, dependendo do lugar, transfere para o domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. 15 de agosto, ou transferido para o próximo domingo, Assunção de Maria. 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos. 8 de dezembro, que é Imaculada Conceição. E 25 de dezembro, que é Natal. Não é nenhum sacrifício. E a gente realmente vai tendo esse amor pela Santa Missa. Não é obrigação. Se for por obrigação, continue indo um pouquinho até ser por amor. Vai por obrigação no começo, mas que seja por amor, porque Ele está lá te esperando. E é o mesmo sacrifício do Calvário. Eu estou com muita pressa. Então tá. Tem outro slide que eu vou passar? Não vou nem ler. Nós temos que fazer partilha. Os monitores estão ávidos pelas perguntas. Então vamos lá. Pôr o seu crachá. Procure o seu monitor. Não tem crachá. Uma coisa, não tem crachá hoje, não tem problema. Não, mas você sabe quem é o seu monitor, né? Quem não souber, levanta a mão que a gente vai te ajudar. Aqui, vou dar Marcela, ajuda ela, por favor. Se não tiver assunto, né? Cada um fala uma coisa Pergunta pro monitor, por favor. aprendeu no dia hoje,
precisar me chamar. Monitores, venham aqui, por favor, então.